Uma das coisas mais difíceis do processo é a gente se posicionar, é a gente entender, né, o porquê das circunstâncias acontecerem nas nossas vidas. No meu processo de deserto, eu também fiz vários questionamentos a Deus. Por que eu estou vivendo isso? Em que lugar eu errei para estar vivendo tudo o que eu estou vivendo? Como é que eu vou fazer? O que eu falo? O que as pessoas estão falando a meu respeito? Como que as pessoas estão interpretando tudo isso? É um monte de coisa que assola a nossa cabeça e aflige o nosso coração. É muito comum que a gente se sinta muitas vezes desestimulado, tem dias que a gente crê um pouco mais, tem dias que a gente oscila, a nossa fé fica um tanto quanto fragilizada, parece. Mas hoje eu quero falar com você justamente sobre isso. A gente precisa se posicionar no lugar certo. A gente precisa entender que o Senhor tem propósito para nós sobre todas as coisas. E a gente precisa buscar em Deus viver cada um desse propósito. A gente vai fundamentar essa palavra de hoje, vocês vão entender melhor onde é que eu não, mas o Espírito Santo de Deus quer chegar, eu creio nisso, com esse vídeo aí na sua casa e diante de todo esse processo que você está vivendo. A gente vai lá para Samuel, para 1 Samuel, na verdade, no capítulo 17, a partir do verso 33, e diz assim: Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 cestos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Essa história é muito conhecida em nosso meio. Acredito, inclusive, que não só no meio cristão, mas todo mundo certamente já ouviu falar sobre a história de Davi e Golias, do pequeno menino que matou o gigante com uma pedrinha na sua testa, né? Tem até músicas infantis relacionadas a essa história. Mas o que a gente precisa entender dessa história de Davi? Existem alguns pontos que, lendo essa história, o Espírito Santo falou tremendamente ao meu coração. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Veja, estava acontecendo um grande evento, né? Havia um gigante, um filisteu, ali naquele lugar, que estava desafiando qual seria, né, aquela pessoa que iria lutar contra ele, que iria vencê-lo, na verdade, né? E, obviamente, muita gente estava amedrontada disso, né? O rei daquela época era o rei Saul ainda. Davi já tinha sido, inclusive nessa época, que recebido a promessa de que seria rei, né, por meio de Samuel, mas ele ainda não era rei, o rei era Saul. Então, Davi foi ali, né, a pedido do seu pai, simplesmente para ver os seus irmãos, para servir aos seus irmãos. E quando ele chega, tá todo aquele alvoroço. Corajosamente, Davi vai até Saul e diz para Saul: olha, eu vou me candidatar a enfrentar esse gigante. Eu vou me candidatar a vencê-lo, na verdade. Mas aí Davi diz aqui no versículo 37 o seguinte: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Gente, muitas vezes a gente está observando o gigante à nossa frente, né? E nós nos sentimos, muitas vezes, do tamanho de Davi. Não como Davi. Davi agiu nesse momento corajosamente. Mas a gente, às vezes, se coloca do tamanho de Davi, na insignificância, digamos assim, diante do problema, diante do gigante, e a gente acredita que não vai conseguir. Davi aqui ensina, né, com a sua vida, que se fosse por ele, pelas suas forças, ele certamente não conseguiria. Quando ele vai convencer Saul, ele diz para Saul: olha, eu já venci urso, já venci leão, quando eles iam lá no rebanho, pegavam alguma ovelha, eu ia lá, eu já matei urso, já matei leão pelas minhas forças, mas foi o Senhor
aqui no versículo 37, que ele diz, foi o Senhor que me livrou deles. Não é por minhas forças. Se fosse por mim mesmo, eu não conseguiria matar leão, urso e muito menos me candidataria a vencer gigante. Mas o Senhor está comigo e Ele me dá essa ousadia e essa coragem para que eu possa vencer gigante. Muitas vezes, durante o processo, a gente fica justamente fora dessa posição que nós deveríamos tomar. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos a ousadia de Davi, que a gente olhe para o gigante, que a gente olhe para o problema, que a gente olhe para a dor, que a gente olhe para a circunstância, que a gente olhe para tudo que está acontecendo à nossa volta, que a gente olhe para o não que está diante de nós e nos faz doer, que a gente olhe para todas as frases, para tudo que as pessoas estão falando, para tudo que as pessoas estão pensando, enfim, para todo o mar de problemas que se levanta diante de nós, para todos os Golias que estão adiante de nós, e a gente diga, olha Golias, eu vou enfrentar você. Não pelas minhas forças, não por mim mesmo, porque eu não vou conseguir sozinha, mas porque o meu Deus, que já me fez matar vários leões e vários ursos lá atrás. E aí eu quero fazer um parêntese para que nesse momento você pense quantas lutas você já venceu na sua vida, não necessariamente nessa área em que você está passando pelo processo, pelo deserto. Mas o Senhor, Ele já fez você chegar até aqui. Ele é o mesmo Deus, Ele não muda e Ele não mudará. Somos nós quem precisamos buscar nele essa ousadia para que a gente possa enfrentar Golias. E tem mais. No momento em que Davi convence Saul a enfrentar, esse gigante, a ser a pessoa que iria enfrentar e vencer esse gigante, Saul vai lá e coloca em Davi várias armaduras, para proteger ele mesmo. Então, aqui no versículo 38 já começa dizendo assim, Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi pegou a espada, também para ir. Só que aí no momento que Davi começou a andar, Davi percebeu que aquilo era muito pesado e que ele não sabia lutar daquela maneira. Ele tinha uma outra maneira. Das vezes que Davi foi matar lá os leões e os ursos, Davi não precisou de uma proteção, além da proteção espiritual. E Davi não estava acostumado a lutar com aquelas armas. Então o Espírito Santo, ele fala pra mim, todas as vezes que eu leio essa passagem, que a gente precisa buscar lutar com as armas que o Senhor nos deu. Então muitas vezes a gente aceita, que Saul coloquem sobre nós algumas armaduras que parecem proteção, A armadura do medo, a armadura do desespero, a armadura da ansiedade, são armaduras que parecem que vão nos proteger. A armadura do ataque, se fizerem isso, eu vou fazer isso, eu vou dizer isso, eu vou fazer assim. E, na verdade, são armaduras que não são aquelas que nós devemos estar acostumados, Que são vindas realmente do Senhor, vindas do céu, vindas do Espírito. Nós nem sempre, precisamos colocar nenhuma armadura, a não ser realmente Cristo à frente de nós, para que a gente possa vencer as guerras, para que a gente possa vencer os Golias. Davi pegou simplesmente 5 pedrinhas, 5 seixos ali, e foi fazer a sua missão. E foi realizar realmente aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, no momento certo, no momento oportuno, da forma correta, confiando em Deus, entendendo que poderia vir 10 Golias. O Deus que estava com ele estava à sua frente e guerrearia por ele. Davi venceu Golias, todo mundo sabe o final dessa história, Mas ele entendeu que não foi ele sozinho, mas o Senhor. Então a gente precisa confiar em Deus. Recentemente eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando justamente sobre fé. A própria palavra de Deus diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover uma montanha para outra. Então, será que nós temos tão pouca fé assim, Que não chega nem mesmo a um grão de mostarda. Um grão de mostarda é tão pequenininho. Se nós decidíssemos confiar em Deus verdadeiramente, com certeza, nós veríamos muito mais coisas acontecer. Mas muitas vezes a gente se apega justamente à circunstância e é natural. Eu também me apego a algumas circunstâncias quando elas acontecem na minha vida. Então a gente precisa parar de acreditar que Deus pode fazer apenas, mas a gente precisa se jogar nessa crença, As minhas filhas, se eu tiver, por exemplo, numa piscina, e elas estiverem com medo de se jogar ali, mas se eu tiver de ser assim, vem, eu tenho certeza absoluta de que elas vão se jogar, porque elas têm absoluta certeza de que eu vou segurar, eu, o pai delas, ou alguém da nossa família, que elas sintam essa confiança, Algum amigo, enfim, que sinta confiança. É esse tipo de confiança que Deus espera de nós, Que a gente possa se posicionar, que a gente possa enfrentar os Golias, que surgem à nossa frente, na certeza que Davi tinha. Não é por mim, não é pelas minhas forças, porque se eu for olhar para quem eu sou, eu realmente não vou vencer nada, mas é porque o Deus que está em mim, ele já me fez vencer leões, ele já me fez vencer ursos e não é um gigante que vai me parar agora. E além disso, o que o Senhor deseja é que a gente possa retirar de nós todas as armaduras que não são nossas, que são
emprestadas, né? Que alguém colocou em nós, mas que não foi o Senhor. E a gente possa viver realmente na dispensação do Senhor, na dependência dele, mesmo que seja com 5 pedrinhas, mas que a gente possa entender que é do jeito que o Senhor vai nos direcionar que a gente vai vencer os gigantes. Que você possa ser abençoado com essa palavra, que você possa aprender a descansar no Senhor, que você possa entender que Ele está à sua frente e que não existe Golias certo para Cristo. Ele vence todas as nossas batalhas. E isso tudo por amor, por um amor enorme a nós. Então eu desejo muito, a minha oração é que você possa entender cada vez mais desse Deus, sabe? Que você possa experimentar cada vez mais do poder desse Deus e que tudo o que Ele quer de nós é que a gente possa ouvi-lo, obedecê-lo e descansar nele. Fique em paz, que Deus te abençoe. Um cheiro e até o próximo vídeo.